Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, porque é que quando uma pessoa ela mora com uma pessoa narcisista, geralmente, antes da pessoa ser largada, existe algumas características dos sinais que a pessoa ela já está descartando a outra. Mas quando uma pessoa ela não tem visão espiritual, ela não consegue ver no outro o sentido do que ela fala, o comportamento do outro. Então, geralmente, a vítima do narcisista, ela é pega de surpresa, porque ela não sabe o que o outro sente e por que sente. Mas antes do narcisista largar aquela outra pessoa, ele deu sinais. Ele já demonstrava que ia descartar aquela pessoa. Mas por você, se você não for espiritual, for apenas carnal, esses sinais vai ficar tão invisíveis aos seus olhos que a vítima ela é pega de surpresa. Quando ela não tem conhecimento algum, nem das coisas materiais, nem das espirituais, geralmente o narcisista ele deu alguns sinais que já estava descartando aquele relacionamento. Então, antes do descarte, quando ele é externo, ele é interno. Mas a pessoa que não tem visão, ela é pega de surpresa. Quer dizer, raramente o narcisista ele larga uma pessoa porque alguns têm medo de ser largado. Outros, ele só sai de um relacionamento se for por outro relacionamento. Mas, na verdade, o narcisista, quando ele quer se separar, quando ele quer abandonar, ele prefere fazer por onde o outro largar ele. Porque ele quer ser a vítima, ele quer ser o coitado da situação. Então, ele vai dar alguns sinais que algumas pessoas conseguem reverter e manter o relacionamento. Às vezes só de aparência. Outros é pego de surpresa e fica desolado, porque não via os sinais que o narcisista dava, que já não estava nem aí para o outro, para aquele relacionamento. Quer dizer, era uma pessoa totalmente carnal, totalmente material, ao ponto de fechar os olhos para os sinais que o narcisista dava da miséria da alma. Deus explicou isso numa conversa que Deus teve com Jó, e Jó explicou que Jó pediu a Deus o alívio da miséria da alma para Deus. Quando Jó perdeu tudo, Jó, quando começou a reconhecer as falhas emocionais dele, o sentimento dele, Jó começou a clamar por Deus pelo alívio da miséria da alma. Quer dizer, quando uma pessoa ela vive na miséria da alma, ela não entende o que é que ela sente e a razão do que ela sente. E por isso, a vítima do narcisista, geralmente, ele é pego de surpresa caso ele decida abandonar a outra pessoa. Que na maioria dos casos, o narcisista, ele tem medo de ser largado, de ser abandonado. Mas quando ele encontra uma outra pessoa para se apoiar, é quando ele encontra forças de largar aquela pessoa, né? Mas ele, antes de largar, esse abandono, ele já aconteceu internamente e a pessoa não via. Quer dizer, a pessoa não conseguia pegar os sinais do abandono que essa pessoa já demonstrava para o outro, da mudança interna que o outro gerou dentro dela ou dele, que ele estava o tempo todo, mudou totalmente com a outra pessoa e a pessoa não viu essa mudança. Ouviu e ignorou a mudança, porque não conhecia a respeito da alma. E Deus explicou, eu vou dar 7 características para explicar para você sobre esse descarte que uma pessoa faz antes de descartar fora, antes do outro ver, o descarte já foi interno. A pessoa já está separada dentro dela, buscando um alívio emocional, buscando uma nova vítima para ele, para que ele venha a ser suprido emocionalmente, buscando uma fuga, uma forma, uma visão nova, porque ele não suporta mais aquele relacionamento. E quem não tem esse tipo de visão, ele é pego de surpresa,
porque ele não busca conhecimento nem de comportamento, nem de emoção, nem de nada, né? Então, em Jó 10:3, tá escrito assim: parece bem que me oprimas, que rejeite o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios? Tens tu, porventura, olhos de carne? Deus perguntou a Jó. Como é que você vê as pessoas? Tu tem olhos de carne? Não, você vê as pessoas com a sua alma. Você vê as pessoas com os seus sentimentos. É isso que Deus explicou aqui. Você vê o mundo por uma ótica. Então, quer dizer, você vê aquela pessoa que ela é maltratada, ela maltrata as outras. Aquela que é rejeitada, ela rejeita as outras. Aquela pessoa que ela é ferida, ela fere as outras. É isso que Deus explica. Então, você tem olhos de carne? Deus perguntou a Jó. Não. Quer dizer, Jó julgava as outras pessoas pela ótica dele, pelo sentimento dele. É por isso que quem não busca conhecimento nenhum, ele é pego de surpresa pela visão, porque ele não sabe interpretar o comportamento das pessoas. Então Deus diz, né? Vês tu como vê o homem? Quer dizer, você vê o outro com que olhos? Como é que você vê a outra pessoa? Você vê pelo seu sentimento. Você espelha nos outros o seu sentimento. Mas a maioria das pessoas que não crê em espírito e em alma, ela não quer buscar conhecimento. Por isso ela é pega de surpresa. São os teus dias como os dias dos homens? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para ti informares da minha iniquidade e averiguar o meu pecado? Jó perguntou a Deus. Quer dizer que Deus averiguava o pecado de Jó e Deus via tudo sobre Jó. Mas Jó não via tudo sobre ele mesmo. Jó não sabia sobre ele. Entende? Então, em Jó 10:14, Deus diz assim: se eu pecar, Jó disse para Deus, se eu pecar, tu observas e da a minha iniquidade não me recusas. Quer dizer, uma pessoa que ela não quer saber sobre o pecado, ela também não sabe a razão daquilo que ela sente. É isso que Jó estava declarando para Deus quando Deus arrancou as iniquidades dele. Quer dizer, se eu pecar, se eu recusar o pecado, se eu não quiser, então tem pessoas que dizem assim, mas todo mundo peca. Todo mundo peca. Mas se eu não quero saber a razão do que eu falo, nem a razão do que eu sinto, eu vivo na inércia da alma, eu não quero saber nada. Então eu estou julgando as pessoas por mim mesmo. É isso que Deus explicou aqui a Jó. Você julga os outros pelo seu sentimento, pelo seu comportamento. Então você vai adquirindo experiências e vai ficando oprimido. Foi isso que Deus explicou aqui a Jó. Quer dizer, se eu pecar, tu me observas e da minha iniquidade não me excusarás. Quer dizer, você não vai me excusar da minha iniquidade e eu não vou conseguir das minhas iniquidades ser livre. Quer dizer, do meu sentimento vem um comportamento. Olha o que Deus explicou aqui a Jó. Se for ímpio, ai de mim. E se for justo, não levantará a minha cabeça. Se eu quiser ser bom demais, justo demais para todo mundo, vão montar em mim. Vão me sugar, vão fazer tudo do que querem comigo, né? Quer dizer, se eu for justo, não levantarei a minha cabeça. Farto estou da minha ignomania. A pessoa que ela não quer saber sobre iniquidade, transgressão e pecado, ela entra nessa ignomania porque ela vai estar julgando as pessoas pelo sentimento que ele já carrega. E ele não crê assim. Ele não vê assim. Por isso Deus perguntou a Jó, tem olhos de carne, Jó? Entende? Quer dizer, Deus estava explicando a Jó, ensinando a Jó a visão que ele tinha antes de Deus arrancar as suas iniquidades. Que ele via
as pessoas por um sentimento próprio, que ele julgava as pessoas por um ressentimento já criado dentro dele. E esse sentimento, que ele é criado pela palavra, como ele ia se excusar das próprias iniquidades? Quer dizer, as iniquidades iam gerar um comportamento. Entende o que Deus explicou aqui a Jó? Então, existem 7 características que o narcisista, ele demonstra para você quando ele está prestes a descartar uma pessoa, que ele não tem mais sentimentos por essa pessoa e ele está acreditando que o problema está naquela pessoa, né? O primeiro, que é o que eu vou explicar para você entender que antes do descarte já existia alguns detalhes que eu não via, que essa pessoa não estava se importando mais comigo. E sim, ela estava vivendo apenas por ela. E eu não tinha essa visão. Quer dizer, o primeiro, o narcisista geralmente, ele causa para você pequenos sumiços. Aquilo que ele tinha costume de fazer, de repente ele muda e ele não quer explicar para você essa razão dessa mudança. Então, se ele não atende você liga, ele não atende, quer dizer, você começa a perceber, não generalize o que eu estou explicando para você. A pessoa, ela não atende porque ela não quer, e depois você começa a perceber que a pessoa, ela não quer atender você, e você precisa, às vezes, pegar até outro telefone para conseguir falar com essa pessoa. Porque ela tá dando desculpa que ela não viu, que ela não tava com o telefone. Ela dá aquele sumiço. Se ela vinha para almoçar, ela não vem mais almoçar. Se ela vinha jantar, ela não vem mais jantar. Ela já chega de barriga cheia em casa. É aquela pessoa que, de repente, ela muda todo o seu comportamento e ela não quer explicar para você a razão disso. Quer dizer, você começa a ver a mudança da outra pessoa, mas você não sabe o porquê. Por que é que o narcisista tá fazendo isso, né? Ele desvaloriza as suas conquistas quando ele já descartou você emocionalmente antes da separação, antes da explosão da traição. Ele começa a descartar tudo aquilo que você faz. Quer dizer, se você fala uma coisa ou faz uma coisa, ele não dá valor a mais nada do que você faz, porque para ele já não tem mais o mesmo valor. O narcisista, ele está buscando suprimento em outra fonte. Ou ele está conversando com outras pessoas, ou ele está buscando uma nova fonte de felicidade, e aquilo que tinha valor para ele passa a não ter mais, aquilo que tinha valor para vocês passa a não ter mais para ele. Então, geralmente, você pergunta assim, às vezes você conversando com o narcisista, você diz assim, amanhã, vamos fazer o que amanhã? Aí ele diz assim, não, amanhã não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Aí, quando menos você espera, ele foi e fez alguma coisa sem você. Coisa que ele fazia com você. E aí você pergunta, eu te perguntei o que era que você ia fazer e você disse que não ia fazer nada. Aí ele vai dizer, não, eu decidi de última hora. Ele tá sempre dando uma desculpa para esse novo comportamento dele. Para esse novo sentimento dele que ele tá buscando de fora para dentro. E ele está descartando aquela pessoa ainda com a pessoa. Ele não deu checkmate, ele não falou ainda que não quer, ele mudou totalmente de comportamento com você e você não consegue entender. Então tem pessoas que vê, vai depender da cegueira espiritual dessa pessoa. E tem pessoas que não vê. Quer dizer, quando é largado, dizer... Foi pego de surpresa, a pessoa está em tempo de morrer porque não sabia, não esperava, não via os sinais que o narcisista dava desse descarte que ele já tinha dado internamente na alma dele. Entende? Então ele começa a projetar nessa pessoa que ele começa a projetar as acusações do sentimento próprio, desse sentimento gerado dentro dele. Então ele começa a dizer para você aquilo que ele sente, porque ele está condenando você daquilo que ele sente. Ele começa a projetar em você. Então ele começa a dizer que não sabe porque é que você não está dando valor a ele. Desde quando a mudança veio dele. Ele mudou, mas ele começa a projetar no outro esse sentimento.
que você não é mais a mesma pessoa, que você não valoriza ele como antes. Aquilo que ele está sentindo dentro dele, ele vai dizer para a vítima, para a pessoa que ele está descartando, que é a pessoa que sente. Que é a pessoa que está demonstrando esse desvalor que ele está promovendo na vida do outro, porque ele está descartando internamente. E a vítima não tem visão, ou às vezes ignora essa visão. Quer dizer, o narcisista fala o que ele sente, mas a outra pessoa não sabe a razão do que ela está ouvindo, porque não busca entender a razão da fala, o que ele fala. Entende? Então ele começa a buscar uma privacidade. Aquilo que ele fazia com você, ele passa a não querer fazer mais. Ele começa a esconder o telefone, ele começa a, quando você perguntar, vai pra onde amanhã? Vamos fazer o que amanhã? Ele diz, amanhã não vamos fazer nada. Não sei. Aí, de repente, quando você vê, né, ele diz, eu decidi de última hora. Mas fulano, eu perguntei pra você, não, mas foi um amigo que me chamou pra aquele espetinho, ou aquela amiga que me chamou pra isso, não foi nada programado. Não foi nada programado, porque ele já tá prestes a descartar aquela pessoa, mas internamente ele já descartou. Ele está buscando uma nova fonte de suprimento, entende? Ele está buscando um alívio, uma forma de ser feliz, uma nova visão, porque ele não vê mais razão naquela pessoa que ele tá, entende? Então a sabotagem e as estratégias do narcisista, a sabotagem e a estratégia do narcisista é aquilo que eu acabei de falar. Você começa a querer sondar o coração dessa pessoa, o que é que está se passando dentro dessa pessoa, e ela começa a sabotar esse próprio sentimento, dizendo que não tem nada previsto, que fez as coisas de supetão, que ele não previa tomar essa decisão, aquilo que ele fazia com você. Às vezes ele malhava com você, ele ia para um espetinho com você, ele lhe chamava para os lugares e agora ele começa a tomar uma decisão diferente, individual. Depois que ele já demonstrou que quer uma privacidade, depois que ele já demonstrou para você que não está mais sentindo aquele sentimento, que tudo está mudando, mas tem pessoas que não conseguem entender a visão da razão do sentimento dessa pessoa que está totalmente vazia emocionalmente. Então ele triangula sutilmente. O narcisista, como é que ele triangula? Ele começa a dizer para você que aquela ex dele era mais bonita, que aquela ex dele era mais capacitada do que você, que ele começa a instigar dentro da vítima dele essa disputa por ele. Quer dizer, será se ela vai melhorar? Será se ela tem medo de me perder? Então, quer dizer, ele começa a triangular com a vítima. Começa a falar das outras pessoas para aquela pessoa, para ver se agora ela vai melhorar. Para ver se agora ela vai se dedicar mais, se ela tem medo de perder ele. Agora ela vai tentar superar uma ex que ele fala, né? A minha ex era uma mulher tão desenrolada, tão inteligente, tão bonita. Ele começa a elogiar a ex para a atual, para assim perceber nela se ela é capaz de se doar mais, se ela tem medo de perder ele. Isso é a triangulação sutil. Quer dizer, eu quero ver o que é que ela vai fazer quando perceber que eu tô lembrando da ex, que a ex fazia por mim aquilo que ela não faz. Então, ele vai tentar instigar nessa pessoa que ela se capacite mais. Seja mais bonita, mais vaidosa, compita, viva competindo a respeito dele, né? Ele quer sentir o que é que ela vai sentir quando perceber esse sentimento meu que tá se acabando. Então ele vai demonstrar pela fala o sentimento, mas a pessoa que não sabe a razão do que fala, ela também não sabe a razão do que sente. Então, o olhar vazio que você vai perceber no narcisista, você pega ele com aquele olhar vazio, ele parado, olhando para o tempo, assim, ele tá buscando dentro dele o que é que ele sente. Então, nesse olhar vazio, você vai perceber que ele também transmite para você essa invalidação. Se ele vê você sofrendo, se ele vê você chorando, ele não pergunta o que é que você tem, por que é que você tá triste, ele perdeu totalmente o interesse em você. Porque ele está buscando dentro dele
esse suprimento alimentar emocional? Onde é que ele, ou como é que ele vai conseguir ser feliz? Que ele não está mais feliz com aquela pessoa. Quer dizer, você percebe ele parado, nos olhos dele aquele vazio, e depois você percebe a invalidação, esse vazio que ele demonstra ao perceber você triste, você irada, você reclamando, você com raiva e ele invalidando tudo. Porque para ele não tem mais importância o seu sentimento, e sim o dele. Você vai perceber também no narcisista que aquilo que ele projetou com você, que ele fez um projeto com você, o narcisista ele fez um projeto com você, ele disse a você que ia trocar um móvel, que ia trocar uma moto, que ia fazer uma viagem, de repente você pergunta para ele e ele fez outro plano sem você. Quando você diz, e aí fulano, recebeu, e aí aquilo que a gente combinou? E aí? Aí ele diz, eita, agora eu peguei o dinheiro e eu emprestei. Ou agora eu fiz esse plano, mas eu tive que fazer. Ele faz outro projeto sozinho e não comunica a você mais. Ele não diz a você mais. E de repente você começa a esperar por essa expectativa e ele fez outro projeto. E quando você pergunta, e aquilo que você combinou, e aquilo que você falou, e a viagem que a gente ia fazer, e a festa que a gente ia ir, você não disse. E aí ele vai dar uma desculpa, porque ele não pensa mais nos dois, e sim nele somente. Quer dizer, ele faz um plano com você, depois, ele de repente, alguém pediu um dinheiro emprestado, ou apareceu outra coisa, ele não pensa mais na outra pessoa. Não, mas eu combinei isso com a minha esposa. Não, eu combinei isso com a minha noiva, com a minha namorada. Não, ele simplesmente, ele descarta sem comunicação nenhuma. Quer dizer, para ele, não existe mais nós, é só ele. E a outra pessoa não percebe isso. Ao não perceber, essa pessoa é descartada repentinamente. Por quê? Porque ela ignorou toda a visão do que era o sentimento de uma pessoa, o comportamento daquela pessoa. E mesmo assim, quando você vê, se você for realmente bater de frente com o narcisista, ele vai dar uma de vítima, porque ele não diz que ele mudou. Quem mudou foi você. É isso que ele vai fazer. Ele vai dizer que foi você que mudou, que foi você, né, você que não está sabendo valorizar ele. Ele está totalmente projetando no outro o sentimento dele. Mas o comportamento dele, você vai ver a mudança drástica que ele está tendo ao seu respeito. Quer dizer, antes era nós, agora já não é mais nós, é só ele. E ele começa a descartar aos poucos, ele começa a testar aquela pessoa, ele começa instigar o sentimento da outra pessoa, ver se ela é capaz, né, de ativar em mim de novo algum sentimento, alguma coisa boa dentro de mim, mas ele já está buscando sentir de outra fonte, de outra maneira. Eu tive um relacionamento com vários narcisistas, como também eu era uma, mas não entendia sobre alma e espírito. Quer dizer, quando é que eu percebi que não dava mais para levar adiante aquele relacionamento? Justamente nesse descarte. Eu já tinha superado todos os descartes, já tinha aprendido com todos esses descartes, mas no último, quando eu planejei comprar um terreno, eu comprei um terreno com a pessoa que eu tava, e aí ele combinou, tem um carro e uma moto. A gente tinha dado a moto na entrada do terreno, tinha dado o carro e tinha ficado uma moto. Eu levava e pegava ele no trabalho, enquanto ele recebia um dinheiro para comprar outra moto. E de repente eu levava e pegava na hora do almoço, trazia à noite. E ele disse que ia comprar outra moto quando recebesse o dinheiro do trabalho dele, né? Os tempos que ele tinha pedido as contas. E deu um mês e nada desse dinheiro sair. E deu 2 meses e nada desse dinheiro sair. Quando foi um dia eu perguntei: tá demorando demais esse dinheiro que você falou que ia comprar outro transporte. E eu que levo e pego e levo pro almoço e trago e vou buscar à noite. De repente ele disse: eu já recebi. Eu disse: você fez o que com o dinheiro? Ele disse: eu emprestei a minha mãe. Quer dizer, os projetos que eram nossos já não eram mais nossos.
aquele projeto que ele faz, eu e ele, de repente ele desconstrói e não dá satisfação nenhuma. Entende? Ele já faz outro projeto com outra pessoa e não comunica aquela pessoa. Por quê? Porque ele não vê o nós. Ele usa a mim para conseguir os projetos dele. Mas ele não tem sentimento verdadeiro por mim. Então aí eu peguei. Nesse comportamento dele, eu peguei que ele não tinha sentimento verdadeiro. Quer dizer, você faz um projeto comigo, eu que lhe socorro, eu levo, eu pego, eu me sacrifico por você e você muda o projeto e não me participa. Ele não aceita ouvir. Ele disse, não, mas é a minha mãe. Sim, é a sua mãe. Mas é a sua mãe que pega você, que leva você, que faz alguma coisa por você, ela já fez. Mas se eu não tenho importância para você, nem sequer para ser comunicada dos seus projetos, porque você não se importa comigo. Nesse dia eu tomei uma decisão de largar o meu segundo relacionamento. Quer dizer, é uma pessoa que está o tempo todo buscando um suprimento alimentar e emocional, mas só me usa, ele não tem aquele sentimento verdadeiro. Ele está buscando, por isso ele muda. E nessa mudança, se ele pega uma mulher que não tem experiência nenhuma, quer dizer, ia acreditar na versão dele. Onde ali eu percebi que não era verdade o que ele dizia. Porque ele dizia uma coisa, mas fazia outra. Por isso, nesse comportamento dele, ele me perdeu. Que ele era narcisista, eu também, né? Quer dizer, nesse comportamento dele foi quando eu decidi. Não existe nós, você não me considera, não tem sentimento verdadeiro por mim, eu não quero mais. E ele começou o quê? A provar pra mim que ele tinha razão do comportamento dele. Porque era mãe, ela é a minha mãe, ela estava precisando, quer dizer que eu tô errado de emprestar? Não, você tá errado no que você fez comigo. O que você fez com a sua mãe, você e a sua mãe é uma coisa, eu e você é outra. E eu percebo que você não tem sentimentos por mim. Você faz um projeto, se der bem, se não der, você já desfaz e não me comunica. Você não conversa comigo, você não tem parceria comigo, você não tem verdades comigo, a verdade é apenas sua. E por isso você muda tanto de comportamento. Por isso vive mordendo e assoprando. Por isso você só quer tudo do seu jeito, porque você se garante no seu sentimento. Mas você não tem esse sentimento verdadeiro. Você não tem nem sequer o medo de perder. Por quê? Porque vive na segurança. Ele vive naquela segurança emocional. Que ele pode, que ele sabe o que está fazendo. Quer dizer, se você achar bem, se você não achar bom, bem também. Eu não tô nem aí pra você. Quer dizer, aí é quando você pega. Que a qualquer momento essa pessoa, ela descarta você. Do jeito que ela não se preocupa do que você vai achar. Do jeito que ela não se preocupa se ela vai perder, se vai causar briga, se vai causar prejuízo pra você. Do mesmo jeito, do jeito que ele entra, ele sai de um relacionamento. Porque não tem sentimentos. É uma pessoa que não tem sentimento. Ele cria um sentimento pela visão. Entende o que Deus explicou a Jó? Ele está julgando tudo pela ótica de mundo dele, pela visão dele. Então ele cria esse sentimento e diz que tem sentimento sim. Mas esse sentimento que ele está o tempo todo dando uma desculpa, condenando você pelo que ele sente, por que é que ele sente, por que é que ele não sente, triangulando com você, instigando em você o medo que você tem de perder ele, porque só vale ele na história. Quer dizer, você começa a pegar toda a visão, toda a mudança do narcisista, que ele já passou dessa fase de sentir. É por isso que você não sabe sobre o sentimento, porque a pessoa que ela vive nessa aflição da alma, ela entra na ignomania quando você fala uma verdade, porque não é a verdade dele. O narcisista, você fala uma verdade onde ele criou outra verdade. Ele vai criar um argumento para ter razão para você. Quer dizer, eu só emprestei porque a minha mãe, o dinheiro é meu, é eu que trabalho, você não tem direito de se meter nisso, sim. Mas na hora de levar e pegar para o trabalho não sou eu? Na hora de precisar de mim, não é a mim que você pede? Não é a mim que você comunica? Para lhe ajudar em alguma coisa? Porque quando você muda de assunto, você muda de opinião, você faz outro projeto, você não me comunica?
Ali eu percebi, é uma pessoa que apenas usa a outra, ela não tem sentimentos pela outra, ela não tem sentimentos. Ela cria um sentimento, aquele sentimento vai mudando e o comportamento da pessoa também. E o comportamento vai mudando também, ele não tá nem aí pra você, porque ele quer dizer que tem razão de ser assim. Então ele vai dizer que você que não tem esse direito de invadir a vida dele, onde ele tem o direito de desfazer de você, de mudar os planos que fez com você, de repente culpar você daquilo que ele sente, que é você que não está mais valorizando, que é você que não sabe ser uma mulher mais atraente como era antes, que é você, tudo é você, ele está o tempo todo projetando em você o sentimento dele. Por isso Deus perguntou a Jó, tem olhos carnais, Jó? Não. Quer dizer, ninguém olha pela carne, olha pelo sentimento. A gente olha as pessoas pelo sentimento, julga também pelo sentimento. É as pessoas que não buscam esse conhecimento. É por isso que a mesma razão do que um faz e o outro também faz, ele julga de forma diferente. Ele não tem o mesmo julgamento, porque ele está julgando pelo sentimento próprio. Como ele vê aquela pessoa, a razão que ele tem para julgar aquela pessoa, então quer dizer, ele não julga por uma causa, ele julga por ele. Ele fala o tempo todo por ele. E é por isso que essa pessoa, ela vai ficando aflita. Vai entrando na ignomania. Ela não aceita ouvir aquilo que ela não quer ouvir. Aquilo que ela não consegue entender o que está ouvindo. Ele só quer ter razão. O narcisista, ele só quer ter razão. É por isso que a maioria das vezes o narcisista, ele só deixa uma pessoa se for por outra. Ou ele vai fazer por onde ser largado por você, porque ele quer sair como uma vítima e não como vilão. Então ele começa a promover o abandono. Ele começa mudando, mas ele está dizendo para você que quem mudou foi você, nunca ele. Nunca é sobre ele, mas ele está o tempo todo falando sobre ele e a outra pessoa não consegue entender. Ela não consegue ver, ela acredita mesmo que o narcisista está falando do outro. Porque ele busca a maneira de convencer o outro a razão daquilo que ele sente. Por que é que ele sente? Por que é que ele sente assim, né? Quer dizer, você não é mais a mesma pessoa, você mudou muito. Ele começa a dizer para você que você mudou demais. Onde, na verdade, o que mudou foi o sentimento dele. O sentimento dele mudou. Então, eu peço para você que deixe seu comentário. Não sei se você já teve experiências com pessoas que não têm sentimentos. Ela acredita ter o sentimento, mas ela vive o tempo todo buscando esse suprimento. Onde é que ela pode avivar esse sentimento? Onde é que ela pode ser suprida? Então ela fica mudando e ainda condenando o outro, porque essa mudança não é para melhor. A mudança não é para melhor, então ele está condenando o outro. Porque é que ele está mudando? Porque ele está justificando a mudança dele. Ele está condenando o outro da mudança dele. Porque ele não vê mais com os olhos que ele via. Ele não tem mais o mesmo sentimento. Então, como é que ele vai se limpar disso? Condenando o outro. Então, ele não vai buscar suprimento alimentar do sentimento pelo outro. Ele vai começar a buscar sentir novamente. Então, você começa a perguntar, vamos fazer o que amanhã? No final? Não vamos fazer nada. De repente, você viu o que ele fez. Ele disse, não, eu fiz de última hora. Fulano me chamou de última hora. Eu não previa, eu não sabia que eu ia para tal lugar. Esse descarte, antes de acontecer fora, já aconteceu dentro da pessoa. E o outro não teve visão. O outro não conseguia buscar essa razão dessa mudança de comportamento. Por que é que essa pessoa muda tanto comigo? Por que é que essa pessoa me condena do que ela sente? Por que é que essa pessoa está o tempo todo querendo ter razão do que ela fala? Porque ela me condena de tudo. Então tem pessoas que não buscam entender, então de repente ela é descartada, ela é pega de surpresa e ela vai dizer, eu não esperava, eu não sabia, eu não via, eu não percebia. Quer dizer, porque nem olhos carnais a pessoa não tinha. Ela ignorava a visão.
Ela acreditava no outro, na fala do outro. E ela não conseguia entender o sentimento da outra pessoa. Quer dizer, tudo aquilo que, toda experiência adquirida por fora, essa pessoa não foi amadurecendo. Por isso ela é pega de surpresa, porque ela nunca aprendeu pela visão. Ela está o tempo todo acreditando apenas na audição, no que as pessoas dizem daquilo que ela é. Então ela está o tempo todo tentando se superar, ser melhor, vivendo para o outro e esquecendo dela mesma. Por isso ela não consegue aprender nada. Porque ela vai tentar se superar para agradar os outros. E aí ela vai ficando cada vez mais cega da própria alma. Porque ela não sabe a razão do que ela sente. Do que ela mesmo sente. Porque ela busca sentido fora. E aí ela não sabe mais o que fazer para agradar as outras pessoas de fora. Por isso é que ela vai entrando na ignomania. Foi o que Jó conversou ali com Deus. Quer dizer, ele vai entrando na ignomania. Então Jó clamou por Deus. Tira a miséria da minha alma, Senhor. Tira essa miséria, quer dizer, a miséria era o vazio emocional que vinha do medo. Do excesso de medo, da carência, daquela pessoa que está buscando o tempo todo suprimento de fora. Quer dizer, enquanto ele está achando esse suprimento, enquanto ele está sendo alimentado, enquanto é novidade aquilo ali, ele tem um comportamento. Depois ele vai mudando esse comportamento e ele não quer entender. E ele não quer saber. E ele não quer se ver. E ele não quer ouvir. Então ele vai adquirindo essa ignomania, essa resistência, essa soberba, esse orgulho dentro dele, entende? Porque ele só quer ouvir aquilo que lhe agrada, ele só quer fazer aquilo que ele quer, ele não tem visão do outro, ele não respeita o outro, o narcisista, né? O narcisista, ele não respeita, ele não tem visão, por isso você percebe que ele está falando o tempo todo dele, da forma que ele vê. Veja que o narcisista, quando você não faz uma coisa, ele diz, ele já generaliza, você nunca fez. Quer dizer, ele não teve visão da vez que você fez. Ele não vê o que você faz, porque ele só vê ele. Então, na vez que você não faz, ele já generaliza, ele fala por igual. Você nunca faz nada. Você nunca fez isso. Você nunca fez aquilo. É como se ele não tivesse visão de você. Porque ele vive suprindo apenas o sentimento dele. E ele não tem essa visão. Então, ele vai perdendo a visão do outro. O narcisista, ele vai perdendo, ele não se põe no lugar do outro. Ele não tá nem aí pro outro. Entende? Então, peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.